Oiê. Oi, pessoal. Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem e vocês? Prazer Tudo bem. revê-la, Ana. Tudo bom, Henrique? Prazer. Obrigada por ter vindo, viu? Nesse momento tão importante, tão especial. Tô com o horário meio apertadinho, preciso sair exatamente meio-dia, que eu tenho outra reunião logo em seguida, mas tudo bem. Não, tranquilo, vamos aproveitar aqui o tempinho que você tiver e depois, a hora que você precisar sair, só nos avisar, Tá a joia. gente já te libera. Tá bom. Perfeito. Eugênio, eu queria começar perguntando para você, é uma pergunta mais ampla, né, um pouco mais genérica, mas também ela é essencial nesse momento que a gente está vivendo hoje, depois do que a gente viu ontem na posse do novo ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, que é inclusive uma figura do mundo jurídico extremamente importante, um homem negro e um cara que tem uma luta aí, tanto uma luta antirracista, como uma luta por direitos, né, pelo direito em si, bastante longa. Eu queria saber de ti qual é o tamanho, a dimensão, por exemplo, da repercussão, da nomeação de uma figura como Silvio Almeida para esse ministério, dentro do mundo do direito, dentro do Ministério Público Federal, dentro da Justiça, nas suas mais diferentes esferas. O Silvio é uma figura de uma dimensão simbólica muito grande, e também de uma dimensão técnica, acadêmica, intelectual muito vasta. Queria saber de ti o que você achou disso e qual é, de fato, aí a dimensão da nomeação de um homem como Silvio Almeida para o Ministério dos Direitos Humanos. Bom, já que vocês estavam falando dos jogadores de futebol, né, homenagem aí ao Rei Pelé, né, foi um baita gol. Foi um baita gol, acho que mais um acerto, né, nas nomeações. Houve muitos acertos. E o Silvio, acho que se a primeira coisa que salta para mim, né, é que normalmente existe aquela mania, né? Não, a pessoa é negra, vai para o departamento de, né, racial, né? Então tirou, né, essa coisa, esse estereótipo que sempre é muito forte, né? E não que não deva ser negra a pessoa da igualdade racial, mas precisa ter negro em outros lugares, né? Na economia, no planejamento, né? Então precisa, né? Toda essa questão racial, de deficiência, né? Por que a pessoa com deficiência sempre tem que estar na área de deficiência? Você não pode ter uma pessoa com deficiência em outras áreas, né? Você tem tantos economistas, tem tantas pessoas que poderiam também estar em outras áreas e ter esse entrelaçamento, né? É isso que a gente sempre defende quando a gente fala de sociedade inclusiva. A Ana está meio travada para mim, eu estou travada também? Não, tá tudo certinho. Aqui a Ana também segue para mim dentro da normalidade. A Ana que ficou travada, aí eu fiquei preocupada se Não, estamos te ouvindo bem, estamos te ouvindo bem. Então tá bom. Bem, então, para mim, assim, eu acho que a primeira coisa, né, muito importante para mim foi isso, o fato de ter, então, né, um negro nos direitos humanos, né, que vai cuidar de muitas pautas, né, e não apenas, né, da questão racial. É uma pessoa com o cabedal do Silvio, né, como você disse, né, o currículo que ele tem. Deu uma paradinha aqui também, pronto, parece que voltou. O currículo que ele tem, o preparo, a sensibilidade que ele tem, né, porque não é só também você ter um grande currículo, né, você precisa ter uma sensibilidade, a história dele demonstra isso, já participei com ele de vários eventos, de grupos de trabalho, né, então ele é uma pessoa que ele tem esse olhar que trata, né, os direitos humanos dessa maneira transversal, né, o discurso dele ontem mostrou bastante isso. Muito bem. Eugênia, eu queria te fazer uma seguinte pergunta, que eu acho super importante. Você sabe que eu tenho uma associação também, conheço muitos familiares, né, de mortos desaparecidos da ditadura, sou de uma família de perseguidos políticos, então sempre admirei muito o seu trabalho na presidência da comissão especial. Como que era o nome da nossa comissão? Comissão Especial de Familiares mesmo, né? De mortos e desaparecidos políticos. Por isso, é MDP, né? E eu lembro que em 2019, em agosto, segundo semestre de 2019, essa comissão, ela foi destituída ou eles mudaram os membros, né? Eu lembro que você foi deslocada. Isso, 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, ou seja, o governo Bolsonaro deixou muito claro de entrada que não pararia com qualquer política de reparação, que já eram tão precárias, né? Eu lembro que você já denunciava na época que já estava com dificuldade. Passado esse tempo,
Como você percebe o prejuízo que houve durante esses últimos anos? Como retomar isso? Chegaram notícias até de documentos que podem ter sido prejudicados. Tem toda a questão do banco genético, né? Queria que você nos atualizasse sobre isso. O banco genético, né, que é tão importante para que, se encontradas as ossadas, que elas sejam realmente identificadas como dos nossos mortos e desaparecidos da ditadura. Eu percebi que ontem você, acho que comemorou isso, né, com que o Silvio apontou que vai ter a comissão, que a comissão vai funcionar. Sim, eu fui convidada, né, para a posse dele, fui, o cumprimentei, e ele foi bem claro para mim, né, ele falou assim, conte comigo, esse tema é muito importante para a gente, e de fato, não sei se você percebeu, mas eu acho que foi o primeiro tema que ele falou, né, eles tentaram extinguir a comissão, né, entre os vários órgãos extintos, né, ele poderia ter falado de vários órgãos, o primeiro, né, que ele falou foi sobre a comissão especial, e eu achei também muito importante o recado que ele deu, né, tentaram extinguir e não conseguiram, porque eles fizeram uma atrapalhada ali tão grande que criou-se até um imbróglio jurídico, né, para saber se ficou extinta ou se não ficou extinta a comissão, a gente pode até voltar nisso se você tiver interesse. E, bem, quando o Bolsonaro tomou posse, né, em janeiro de 2019, nós achávamos que seria já uma das primeiras coisas, né, a ser feitas, que era a extinção da comissão. Mas não, ele chegou e parece que deixou ali a gente, né, trabalhar um pouco mais. Então, a comissão, né, teve liberdade ainda de emitir atestados de óbito, várias famílias conseguiram ter suas certidões, inclusive nesse período de 2019, continuamos com as identificações das ossadas de perus que, né, estavam judicializadas, e, na verdade, ele acabou me exonerando porque eu não fiquei quieta, né, foi naquela ocasião em que ele, né, ofendeu muito, né, gravemente o presidente o então presidente da comissão da OAB, Felipe Santa Cruz, atacando, né, o pai dele, contando uma versão de porão, aquela coisa da contra-informação, né, que é tão comum entre eles, e com isso, obviamente, ele ofendeu, né, todos os familiares de mortos e desaparecidos políticos, ofendeu muito os integrantes, né, da ação popular, né, imputando a eles, né, o fato de poder ter matado, desaparecido, imagina como colega, né, o Fernando Santa Cruz, e eu coloquei, né, como diz, coloquei a cara para fora, nós que estávamos ali quietinhos, né, na comissão, né, falei, não, isso é uma contraversão, nós acabamos de emitir um atestado de óbito, né, foi mostrado esse atestado, essa certidão de óbito, contendo a causa da morte, né, reconhecida pela Comissão Nacional da Verdade, do Fernando Santa Cruz, e foi aí que ele me exonerou, porque eu realmente acabei, né, enfrentando, e o tema ganhou uma repercussão muito grande. Quando eu fui exonerada, apesar de ser uma comissão, né, uma comissão muito importante, criada por lei, mas uma comissão, né, teve uma repercussão, assim, parecia que era queda de ministro, né, foi muito forte a reação, né, e o desmonte começou ali, né, ali realmente eles paralisaram com quase tudo, e aí agora está essa situação em que eles se auto-extinguiram, né, mas não tem uma justificativa, e eles têm que agora prestar contas, né, porque eles têm chave de armário, onde se encontram ossadas possivelmente de pessoas do Araguaia, né, quem vai abrir esse armário, né, eles têm material genético das famílias, que nós coletamos, então, tudo isso tá em aberto, né, não tinha sentido algum, falar que a comissão tinha cumprido seu objetivo. Agora, uma coisa boa é que foi criada uma assessoria, né, podia ser uma secretaria, mas foi criada, né, uma assessoria especial do ministro, né, é uma função importante, é maior do que o que havia antes, em que o setor que prestava apoio para a comissão é composta por membros honoríficos, a gente não tem salário, por isso que a gente é independente do governo, né, é uma comissão de Estado. E eu digo, né, a comissão, quem está na comissão. Mas ela tem que ter um órgão que preste assessoria, e esse órgão, sim, é o órgão, né, do governo. E antes era uma coordenadoria, que é um DAS4, DAS3, DAS4, e hoje foi criado essa assessoria especial,
que tem um status maior, mais importante, né, com essa função de prestar apoio para a comissão e entre outros temas. Então, eu achei que, assim, de começo, está indo muito bem, mas a tarefa é muito grande. Eugênia, eu queria saber de você também, quando a gente aqui entrevista, ou mesmo fazendo uma matéria, conversa com integrantes do Judiciário, do Ministério Público, da própria Polícia Federal, existe muitas vezes uma resistência desses funcionários, né, do Estado brasileiro de reconhecerem que o Brasil, de alguma forma, aí, saiu um pouco do trilho no que diz respeito aí à sua normalidade institucional. Eu entendo que essas pessoas, às vezes, têm um zelo, né, e até uma vaidade de entender que, olha, não, nós estamos aqui, as instituições estão funcionando, o Brasil não mudou de regime, né, nós continuamos ali sob o império da lei. Mas eu queria saber o seguinte de ti. Nós vimos aí o que aconteceu com o Brasil nesses 4 anos do Bolsonaro, nós vimos, por exemplo, o comportamento que o Procurador-Geral da República, o Dr. Augusto Aras, teve diante de uma série de escândalos e a maneira como ele se comportou. E aí eu não quero aqui ficar qualificando nada, mas para muita gente que é especialista na matéria, ele prevaricou e em muitos momentos ele auxiliou o governo quando cometia essas ilegalidades. Eu não estou falando só dele, a gente viu também muita coisa vinda do STJ, né, de tribunais superiores, enfim, há um alinhamento aí de parte dessas instituições, desses homens e mulheres que formam essas instituições, com o que foi o bolsonarismo, com o que ele representa. A senhora acredita que o Brasil vai ter muita dificuldade ou uma dificuldade, digamos, moderada aí para que a normalidade e o funcionamento institucional, o pleno Estado Democrático de Direito seja retomado no Brasil depois dessa experiência malfadada com a extrema-direita? O que você espera daqui para frente e como você vê esse processo de realinhamento das coisas no Brasil? Acho que eu vou dividir essa resposta em 2 partes, né? Uma, realinhamento democrático, e outra, o que esse realinhamento democrático tem de reflexo para a justiça de transição, que é o nosso tema, né, com a responsabilização desses agentes do passado e que reflete exatamente no que está acontecendo agora, no momento presente, em que já se fala, né, que sem anistia para os crimes de agora, né? Henrique, eu acho que o alinhamento que você se referiu das instituições, ele foi muito grave, muito mais grave em 2014, em 2015, e que levou ao impeachment da presidenta Dilma. Ali, assim, era estarrecedor, né, ver o tamanho desse alinhamento nos órgãos de justiça. Você veja, era um procurador-geral da lista tríplice, nomeado em primeiro lugar da lista tríplice, nomeado de novo pela presidente Dilma, justamente porque ela não, em 2014, justamente porque ela não queria dar a impressão que ela estava com medo, né, da Lava Jato, ficou muito claro, né, ali naquele momento, e mesmo assim, houve esse completo alinhamento, né? Hoje, todos os ministros do Supremo que foram, né, a favor desse golpe jurídico, que houve mesmo, né, eles reconhecem que foi antijurídico o que aconteceu. E o Supremo não pode alegar que ele não foi provocado para obstar o que aconteceu. Porque o Supremo, em tese, ele é inerte, ele não deve atuar sem ser provocado. Ele foi, só que ele negou as liminares que foram solicitadas em relação ao impeachment. O STJ confirmou todas as decisões da Lava Jato. Então, esse alinhamento, eu acho que ele aconteceu de maneira muito mais forte, muito mais grave. Mas ele resultou no bolsonarismo, né? Eu acho que eles não queriam que o resultado disso fosse o bolsonarismo, fosse o Bolsonaro, né, e tudo que ele representa. Então, eu acho que esse alinhamento, ele voltou, né, para o eixo, acho eu, né, para o eixo democrático, para o eixo de cumprimento muito rígido da Constituição, porque houve, né, aquele período em que se falava assim, num certo afrouxamento dos princípios constitucionais, o que foi muito grave, era muito grave. E hoje eu acho que, assim, a lição foi dada, né, e estão todos muito cientes do que pode acontecer, né, com esse afrouxamento. Então, eu acho que sim, que está fortalecido o regime democrático no país, eu acho que as instituições estão muito alinhadas com isso,
né? No caso do Ministério, agora, isso não elimina o fato de que realmente dentro dessas instituições você tem uma maioria, né, muito antipetista, antilulista, né, uma direita extremamente conservadora, né? Eu espero que eles comecem a refluir, né, porque eles, com toda essa onda, né, que a mídia criou, eu acho, né, um fenômeno, acho que no mundo inteiro, o fenômeno decorrente aí dos algoritmos, né, acho que é uma coisa muito maior que a gente, né, eu nem sou apta a explicar direito, né, mas houve esse fenômeno mundial e eu acho que agora ele tende a refluir. Espero que as pessoas progressistas, as pessoas que defendem princípios constitucionais tenham aprendido, né, com a gravidade disso e consigam dar a resposta que a questão merece, porque isso é muito grave, né? Me preocupa muito hoje o Ministério das Comunicações ter sido colocado entre os ministérios entregues para fins de obter apoio político, me preocupa muito, né? O Luiz Nassif, meu marido, até tuitou, né? Ele falou assim, só pode ser síndrome de Estocolmo, não é possível, né? Justamente o Ministério das Comunicações. Bem, então, eu acho que sim, alinhamos, temos aí eu tenho, né, bons sentimentos, né, em relação a isso, mas é preciso muito cuidado. A gente tem tido notícias de pessoas que estão com a casa vandalizada, né, o ódio está aí, o ódio está muito perto ainda da gente. No caso da justiça de transição, eu acho também que nós estamos num bom caminho, mas também me preocupa demais essa visão da chamada realpolitik, da governabilidade. Hoje eu estava conversando com a Diva Santana, que também é familiar de desaparecidos políticos, e ela é membro, né, da comissão, esteve presente nessa votação duríssima, coitada, né, enfrentou esses 4 votos contrários, né, teve pontos omitidos da fala dela na gravação da reunião, e ela hoje me contando, ela falou assim, ela me chama doutora, né? Ela fala assim, eu não posso acreditar, existe gente trabalhando dentro do governo que ainda acha que por uma questão de governabilidade, a questão da justiça de transição ainda é um tema que não se deve enfrentar de frente. Eu não sei se vocês notaram, eu notei, o presidente não falou em justiça de transição. Ele não falou nesse tema em Memória e Verdade, mas ele deixou um recado, né? Ele deixou. No mais, eu quero deixar para o ministro de Direitos Humanos, ele vai cuidar de todos esses pontos aqui que estão em abertos, que estão pendentes. E ontem, né, eu estava lá na posse do Silvio, né, eu achei, ele também observou isso, né, mas ele ele fez igual jurista, né, peraí, a minha fonte aqui, minha fonte é aquela frasezinha lá né, do presidente Lula, e eu vou cuidar desse tema, e ele foi muito firme, né, já no entendimento de que a comissão não está extinta, né, o imbróglio jurídico que eles fizeram no entendimento do Silvio, não houve extinção, e ele já deu o recado, nós vamos sim trabalhar com esse tema. Eu achei que foi muito importante, foi uma sinalização até para dentro, né, do próprio governo, em que muitas pessoas acham que, aquela história, né, Ana, que acho que você já ouviu muitas vezes, né, deixa isso no passado, vamos pensar no futuro, né, só que enquanto a gente não cuida, não tem justiça, não tem memória, não tem verdade, a gente não tem uma democracia consolidada. Isso já foi provado em vários países no mundo e acabou de ser provado no Brasil. É verdade. Verdade, doutora Eugênia. E, felizmente, nós temos exemplos de fora do Brasil, como o filme 1985, que circulou muito agora sobre a Argentina, e como, né, a questão da reparação de justiça por lá, a nova lei da memória democrática, que agora acabou de sair na Espanha, que tem muito a ver com a questão da nacionalidade, mas toca em pontos que a Espanha foi um dos piores países também de justiça de transição e reparação, para deixar também essa chama acesa aqui no Brasil. Queria assim, agradecer muito a sua presença e te deixar assim, para você dar a sua última mensagem de o que você vê aí para o futuro. Você acha que já comentou aqui bastante, mas os maiores desafios. E agradecer muito, eu sei que você está com o tempo apertado, por você ter estado aqui com a gente hoje, porque esse é um tema muito, muito importante para o Brasil se reencontrar com a democracia, né? Bem, em primeiro lugar, então, agradeço a vocês a gentileza, né, de lembrarem aí, né, de me convidar para falar sobre
sobre esse tema, né, de continuarem abordando a questão da justiça de transição. Não ficou para trás, ela está aqui na nossa frente e é preciso que isso seja priorizado. Então, a minha mensagem é de uma expectativa muito positiva, né, tendo em vista a fala do ministro Almeida, e também é uma fala de estamos todos muito felizes, nós estamos comemorando, mas o ódio está na nossa porta. A gente não pode achar que essas pessoas não estão por aí, que não estão se articulando, e é preciso ainda, né, pisar em ovos e tomar muito cuidado com esses setores sensíveis que eles souberam e ainda sabem aproveitar muito bem. E quando eu falo eles, eu não estou falando de partido político, eu não estou falando de ideologia X ou Y, eu estou falando de pessoas que estão planejando crimes, pessoas que cometeram crimes, pessoas que agem contra a Constituição, contra o Estado democrático, são pessoas que poderiam estar presas. Então, isso não tem ideologia, isso é barbárie. Né? Quando a pessoa fala, isso é porque é de direita, é de esquerda, isso não tem nada a ver, na minha opinião, com ser de direita ou ser de esquerda. É ser ou não a favor da barbárie. Então, a barbárie ainda está por aí, os algoritmos estão por aí, e é preciso que essa questão seja enfrentada com muito cuidado, com muita seriedade pelo governo. Não vai adiantar pensar, olha, se eu fizer bem o meu dever de casa aqui na questão social, isso tudo vai se ajeitando aos poucos. Não vai se ajeitar. Ao contrário, até as pessoas incluídas pelas medidas de inclusão social do passado, essas pessoas hoje viraram essa extrema-direita, né, defendendo armamentos, defendendo coisas que a gente nem imaginava que tinha gente que poderia querer, né, isso para o nosso país. Perfeito, doutora Eugênia Gonzaga. Nós aqui da Fórum, em nome do Renato Rovai e da Adri de Lorenzo, né, eu e a Ana Prestes, a gente agradece a presença da senhora aqui no Fórum 11h30 e por esclarecer esse tema tão sensível, né, que ontem teve aí no centro da agenda do dia, com a nomeação do ministro Silvio Almeida. E mais uma vez a gente agradece então aí a sua participação e por ter dedicado um tempo aí, que eu sei que está apertado para a senhora, mas para poder falar aqui com a nossa audiência, tá bom? Obrigada, Eugênia. Abraço. O chat aqui comentou muito, viu? Sua fala, teve abraços aqui para a Eugênia e tudo mais. Que bom. Eu vou abrir lá para ver depois. Abre lá para você dar uma olhada. Beijo. Um abraço, beijo. Tchau. Tchau.